Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre traz um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o desempenho da saúde nesse momento de pandemia, dos equipamentos da saúde. Por exemplo, os hospitais nunca foram tão procurados. Nós vamos falar disso, especialmente das parcerias da saúde com o terceiro setor. E aqui ao meu lado, nosso entrevistado, nosso convidado, Dr. Arsênio Rodrigues da Silva, que é advogado e consultor em terceiro setor. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E essas são imagens do estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Como eu disse, hoje nós vamos falar muito do desempenho dos aparelhos de saúde. Os hospitais, por exemplo, que estão sendo muito exigidos agora, talvez mais exigidos do que nunca nesse momento de pandemia. Nosso entrevistado, já apresentei aqui ao meu lado, um velho conhecido, né, de outras reportagens, Dr. Arsênio Rodrigues da Silva, advogado e consultor do terceiro setor. Doutor Arsênio, quero primeiro agradecer a gentileza de atender o nosso convite. Eu sei bem que a sua agenda é bem apertada, então é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma honra participar aqui do programa e estar de volta a casa. Parabéns pelo estudo, ficou muito bom aqui. Já veio em outras ocasiões nas outras instalações, né, doutor? Sim, já fui convidado pela HIT, foi um prazer sempre participar, é uma troca de ideias muito interessante e a gente sempre atende o convite, claro. Legal, muito obrigado. Bom, primeiro, doutor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do ponto de vista da gestão do desempenho da rede de saúde nesse momento. Como eu disse na abertura do programa, acho que os hospitais, clínicas em geral, nunca foram tão exigidos como agora, alguns até saturados. Como o senhor tem visto, qual que é a avaliação técnica e de gestão do senhor a respeito do desempenho do nosso sistema de saúde? Bom, primeiramente eu quero reiterar o que já está sendo dito por toda a sociedade, os agradecimentos, os heróis dos profissionais de saúde. Legal. Os profissionais de saúde atuaram de uma forma... Justo reconhecimento, doutor, justo reconhecimento. Muito merecido a forma como eles atuaram, como eles se entregaram a essa a atividade, tá certo? É realmente uma questão de amor à profissão, de amor ao próximo. Então, eu gostaria aqui de reiterar novamente e agradecer aos profissionais de saúde, porque a atuação deles foi fundamental. O sistema nosso, o nosso sistema SUS, está de parabéns. O sistema SUS, o Brasil mostrou que tem robustez no sistema de saúde. É o maior sistema de saúde do mundo. Nós temos a criação dele foi baseada no sistema do Reino Unido. Se você pegar a origem do SUS, tem muito a ver com o Reino Unido. E nós adequamos ao Brasil desde a década de 1880. Tem uma lei que regula o Sistema Único de Saúde, o SUS. E ele provou e comprovou que ele é um sistema robusto, que ele atende à população, que o papel dele é atender a população mais carente. E neste momento da pandemia, que assolou todo mundo, pegou de surpresa todo mundo, nós demos as respostas. Com todas as dificuldades, nós demos todas as respostas. Então, mais uma vez, o sistema de saúde do Brasil, o SUS, claro, merece adequações, algumas melhorias, etc., porque faz parte do modelo e da dinâmica do sistema de saúde, porque a saúde ela é muito dinâmica, ela exige cada vez mais investimentos, aparelhos. A doença não para, quer dizer, o mundo não estava preparado para uma pandemia. Da forma como chegou, como assolou o mundo, e você tinha que estar preparado. Então, foi uma surpresa, claro, muito desagradável, vai entrar para a história da humanidade, tá certo? Mas eu penso que a resposta do Sistema Único de Saúde, com todas as dificuldades, é extremamente positiva e mostra que nós estamos aí, confortavelmente, podemos confiar no SUS. Primeiro, comentário que eu quero fazer a partir da sua resposta é o seu elogio aos profissionais de saúde. Quero dizer que é um elogio qualificado, de quem trabalha nos bastidores, de quem conhece o funcionamento de um hospital, de um aparelho público de saúde, porque o senhor
para quem não conhece, até para apresentá-lo para o telespectador, é quem cuida daquela gestão, desde a compra de equipamentos, a folha de RH, enfim, tudo que envolve, toda a estrutura que é necessária para eles trabalharem, né, doutor? Exatamente. Veja, o nosso papel enquanto consultor e gestor na área da saúde, aí nas entidades, nos hospitais públicos, é tentar dar o mínimo as condições necessárias para os profissionais. E eu posso te dar um exemplo. Logo no início da pandemia, quando o mundo correu para comprar máscara, você veja que não existia máscara, nós tínhamos essa dificuldade. Sim, eu lembro muito bem desse momento. Vou tirar alguns números aqui, muito próximo da realidade da época. A máscara que custava, vamos citar, 70 centavos, ela passou a custar R$4. Um oportunismo de mercado, né? Mercado, a demanda subiu exponencialmente, tá certo? E o mercado não estava preparado, e daí o preço subiu e todas as questões que em volta disso. EPIs, os equipamentos de proteção aos profissionais, sumiu do mercado, porque o mundo começou a comprar. A China, principalmente, começou a comprar. Os Estados Unidos, quer dizer, os países mais fortes, foram no mercado e compraram tudo, e faltou. E o Brasil não conseguia mais importar a sua indústria, a indústria nacional não tinha como responder isso rapidamente. E, então, o papel de quem está na gestão em saúde é tentar dar essas condições mínimas aos profissionais. E foi um grande sacrifício, porque falta máscara, falta luva, falta seringas, enfim, e tudo isso que a gente acompanhou não é culpa do modelo, do sistema de saúde. É culpa por conta de toda a demanda que o mundo, veja, não foi uma questão episódica, um estado, um país. O mundo começou a comprar. Você vê a Índia, 1,3 a população da Índia. Quer dizer, isso exigiu para todos os países uma decisão forte no sentido de tentar proteger a sua nação. E aí realmente o Brasil, pela sua potência, também teve as mesmas dificuldades. Então esse é o ponto principal e a gente conseguiu atravessar essa fase hoje. Claro, ainda tem muitas dificuldades. Essa questão agora está sendo discutida, a gente participa muito disso. Kits de intubação, oxigênio. Novamente, a demanda foi exponencial. Ninguém estava preparado. Houve alguns equívocos, claro que houve alguns equívocos de gestão, isso é fato. Mas como o sistema também é descentralizado do SUS, é importante. Você tem os estados e os municípios que estão na ponta, eles são chamados de gestores locais do SUS, com a coordenação da União. Então, os gestores locais tiveram essas dificuldades de atender essa demanda que surgiu. O estado de São Paulo, todos nós acompanhamos, sofreu muito com essa questão e a demanda veio muito em cima também. Tá? Mas eu penso, novamente reiterando, que a resposta foi, com todo o respeito ao número de óbitos, etc., lamentável. Claro que poderiam ter sido tomadas outras medidas e se tentar diminuir essa questão, mas eu penso que o SUS deu a resposta adequada. O senhor falou muito bem desse começo da dificuldade de equipamentos, e eu lembro, bem no princípio, também atuando como repórter dos sindicatos muito atuantes, reclamando da falta de condições. Desde o começo, esses profissionais da saúde que foram elogiados pelo senhor, é bom lembrar isso, eram vistos como heróis. E apontava-se que não tinha uma retaguarda compatível à missão deles. Mas pouco se falou disso, dessa dificuldade de conseguir esses equipamentos. Eu imagino que a situação para os gestores, e como eu disse, pouco se falou, foi muito complexa naquele momento, né? Muito complexa. O início da pandemia foi muito complexo. A forma como ela chegou no mundo, chegou no Brasil, foi muito complexa, tá certo? E nós temos o Brasil, as dimensões continentais do Brasil, para você ter uma logística, para você ter uma atuação, não houve o tempo necessário do planejamento, das adequações, para que se pudesse atender todas as demandas. E veja que as demandas aconteciam imediatamente, quer dizer, era urgente, então, daí essa surpresa, esses fatores, trouxe dificuldades, infelizmente trouxe dificuldades. Né? Um ponto que eu gosto de sempre alertar é que quem está lá na ponta, o município, o estado, principalmente os prefeitos, né, precisam, nessa situação, ter uma
uma estrutura melhor, eles precisam se preparar melhor para essas situações. Claro que a gente não está esperando outra pandemia, longe disso. Mas há, porque veja, o município, ele atende a população mais carente, ele está mais próximo da população, de quem precisa. E ele precisa ter uma estrutura melhor, as UBSs, as UPAs, as AMAs, enfim, todos esses equipamentos de saúde precisam ter uma melhor estrutura e, portanto, o município precisa ter uma qualificação, uma profissionalização na gestão dessas unidades. É o legado que a pandemia pode deixar, um legado positivo, esse ensinamento? Sem dúvida, sem dúvida. Daqui por diante, profissionalização, estrutura, respaldo técnico, científico é fundamental. Essa lição, esse legado nós vamos ter. É por isso que eu digo, o nosso modelo SUS, de parabéns, ele vai ter que agora se integrar, e aí quando eu digo se integrar são os estados e municípios, com esse cinturão de proteção à sociedade, para situações como essa. Veja que nós tivemos algo muito distante, mas foi algo que ia acontecer no país há 3, 4 anos atrás, foi quando chegou a questão da gripe, tá certo? O H1N1. Foi uma ali, já houve alguns tropeços, já houve algumas dificuldades, depois surgiram as vacinas, etc. E hoje está dentro de uma dinâmica. Agora, a forma como a pandemia chegou terá que ser um aprendizado para nós. Terá que ser um aprendizado para os gestores locais. Terá que ser um aprendizado para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, os nossos parlamentares precisam olhar a saúde com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de respeito. Eu acho que o Congresso, neste ponto, aqui vai uma opinião, o Congresso precisa olhar isso de uma forma mais adequada, a questão da saúde, assistência social, políticas sociais, isso também vai fazer parte deste legado. O senhor falou sobre essa administração municipal que é a ponta do processo. Talvez a que tenha mais autonomia. O dinheiro vem de cima para baixo, mas a autonomia de gerenciar fica para o município. E uma prática cada vez mais comum tem sido as organizações sociais de saúde, OSS, que fazem uma parceria com o município para gerir determinada área da saúde. E sobre isso, que é uma tendência, vem sendo uma tendência em todo o país, o doutor vai falar mais no próximo bloco, vai explicar, inclusive, as vantagens e os perigos desse novo modelo. Não saia daí. E nós voltamos ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que hoje está falando do desempenho, dos aparelhos de saúde, dos hospitais, enfim, clínicas e unidades de saúde durante essa pandemia. Aqui ao meu lado, nosso entrevistado, já apresentei e vou apresentar de novo o doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que é especialista, advogado e consultor em terceiro setor. Por falar em terceiro setor, no intervalo, antes do intervalo, no último bloco, eu falei sobre a OSS, Organização Social de Saúde. É um modelo cada vez mais presente na administração pública, é um modelo que cada vez mais cuida da saúde pública. Então, eu queria primeiro pedir para o senhor, com todo o seu didatismo, todo o seu talento para ser professor, explicasse para o nosso telespectador como funciona essa OSS. Tá bem. As organizações sociais de saúde, na verdade, que fazem parte do terceiro setor, só para quem nos assiste rapidamente, nós temos o primeiro setor, que é o Estado, é o poder público, é o governo, tá certo? Nós temos o segundo setor, que é o mercado, são as empresas que visam o lucro, que visam, enfim, o mercado, o comércio, etc., as indústrias e tudo mais. E nós temos o terceiro setor, que se expandiu muito a partir de 1990, já em governo Fernando Henrique. O terceiro setor, o que ele significa? São as entidades sem fins lucrativos. Correto. São as entidades da área da saúde, de educação, assistência social, proteção aos idosos, aos menores, as entidades da área da cultura,
cultura no Brasil. Muitas vezes chamadas de filantrópicas. São as entidades filantrópicas. Então, elas não visam lucro e elas vêm, na verdade, colaborar com o Estado, com o primeiro setor, em atividades próprias do Estado, tá certo? E aí você está citando a área da saúde, que são as organizações sociais de saúde. Elas, já de início, eu vou te dizer, desempenharam um papel fundamental nessa pandemia, estão desempenhando um papel fundamental na pandemia. O que os profissionais contratados pelas OSS estão trabalhando, estão se dedicando, realmente merece um olhar com muito carinho. Elas são entidades de direito privado, são qualificadas pelo Estado, tem um regulamento, tem uma lei, e este modelo disseminou no país inteiro. Por quê? Porque o Estado já não conseguia mais, ele percebeu, dar toda a demanda, dar toda a atenção, toda a demanda que a população precisa. Então, o que ele diz? Ele foi buscar parcerias com a própria sociedade civil organizada. Correto. Então, as entidades, as organizações sociais de saúde, qualificadas pelo Estado dentro do regulamento, atuam em parceria com o Estado. Portanto, hoje nós temos cerca de 60% do SUS, dos hospitais públicos, sob gestão das organizações sociais. Em todo o país? Em todo o país, tá certo? E esse modelo pegou muito fortemente aqui no estado de São Paulo, tá certo? Já no governo, no município, lá na prefeitura da prefeita Marta Suplicy, e isso foi ampliando o governo do Estado também, o governo Mário Covas em diante, e hoje nós temos um modelo consolidado no país. Veja bem, elas são entidades de direito privado, atuam dentro do mundo do direito privado, elas possuem um contrato de gestão com o poder público. Então, o Estado, como eu te disse no bloco anterior, o gestor local do SUS, o Estado ou o município, contrata a SOS, há um contrato de gestão com metas estabelecidas, com quantitativos estabelecidos, qualidade, eficiência, eficácia. Tem todo um regulamento, é um contrato com inúmeras cláusulas e mais anexos. Com vários deveres, né? Vários deveres, metas. obrigações, metas principalmente. E essas organizações só podem atender a população mais carente. Elas não podem atender, por exemplo, o plano de saúde. Se você tem um plano de saúde, ela não pode te atender e cobrar do seu plano de saúde. Ela só atende ao paciente do SUS. É exclusivo. Exclusivo do sistema do SUS. Por isso que eu estou dizendo que o papel dessas entidades na pandemia foi fundamental. Eu posso dizer isso com muita segurança. A questão de equipamentos que nós falamos agora há pouco. Porque pensa o Estado fazer uma licitação, claro que houve por parte do Estado, mas as OSS têm muito mais agilidade, muito mais dinamismo para comprar luvas, seringa, EPIs, etc, etc. Ir no mercado e negociar o preço, como eu te disse, que o preço virou uma loucura, o mercado virou de cabeça para baixo. E tentar comprar com o melhor preço. Pois bem, a atuação dessas OSS hoje no Brasil está consolidada. O modelo está consolidado. E eu já te digo, as vantagens disso, do modelo. Maior agilidade, tá certo? Maior eficiência no atendimento da população. Melhor equipamento dos hospitais, em equipar a tecnologia e tudo mais que são necessários, tá certo? Manutenção desses equipamentos hospitalares. Tudo aquilo que o Estado tem uma certa dificuldade e morosidade para atender. A OS consegue fazer isso com muito mais agilidade. Por conta dos críticos ao modelo, o governo do Estado de São Paulo contratou uma empresa internacional altamente especializada para fazer um raio-x do modelo e fazer um relatório. Eu vou te dar dados, isso pode ser consultado depois. Isso ainda foi no governo Alckmin. As OS custam cerca de 25% menos financeiramente, 25%, tá certo? Ou seja, uma economia de 25%. Isso para o Estado, no orçamento, é significativo. E elas têm uma produtividade, ou seja, um atendimento à população, cerca de 30% maior. Com menos, ela faz mais. Isso está nos dados, nos documentos, neste relatório dessa empresa internacional. 25% de economia e 30% de produtividade, de efetividade maior do que se fosse feito pelo setor público. Portanto, acho que somente esses dois dados, Kleber, acho que são imbatíveis. Pode ter críticas ao modelo,
Mas somente esses 2 dados, para mim, já são fundamentais. Ou seja, do ponto de vista dessa exposição, o Estado se livrou de uma responsabilidade e recebeu um trabalho com excelência. Ele, na verdade, ele passou a ter um papel, em vez de executor, ele passou a ser um fiscalizador. Um fiscalizador. Ele Mas contrata... de várias responsabilidades, né? Porque o atendimento na prática, ele passa, a mão de obra, ele passa então, para o terceiro setor. O Estado deixou de atender diretamente ao paciente, ou seja, o executor, e passou a ser o fiscalizador da OS, que é quem atende o paciente. Podendo cobrar. Podendo cobrar. Neste contrato que eu te disse, há cláusulas imensas. Por exemplo, o Estado tem lá, ele cria um grupo, tem uma comissão que trimestralmente vai verificar se a OS está atendendo as metas. Trimestralmente, a OS tem que prestar contas para essa comissão, que é uma comissão vinculada ao governo, à Secretaria da Saúde, no caso, de especialistas, não é? E membros da sociedade civil também, para checar se aquela OS está cumprindo as metas trimestralmente do que foi avançado, celebrado naquele contrato e nos seus anexos. Porque os anexos, os planos de trabalho, enfim, são enormes. Porque a saúde, você tem várias. A OS atende desde a área do câncer, cardiologia, pneumologia, enfim, todas as áreas, os campos da saúde, a OS acaba dentro daquele hospital. E, portanto, há, por parte do Estado, o controle e a fiscalização. Fora isso, você tem os tribunais de contas, você tem os ministérios públicos, você tem o próprio TCU também, que acompanha isso, tá certo? Mas a obrigatoriedade dessas OS tem uma auditoria independente, conselhos independentes, que respondem por isso. Contratual, uma exigência. Exigência da lei, exigência da norma jurídica. O gestor, o diretor, o dirigente da OS, ele pode ser responsabilizado civilmente, criminalmente, com todas as sanções legais. Então, existe o regulamento, existe uma norma que conduz o modelo. Então, o que eu sempre digo, não é porque você tem um fato isolado aqui ou ali, nós assistimos, eu aqui não vou defender, porque existiu mesmo, é explícito, está aí na mídia, o caso do Rio de Janeiro, que uma OS realmente agiu fora do limite, mas há como punir, há como obrigar a, inclusive, o ressarcimento ao Estado do recurso financeiro, tá certo? O Estado reaver tudo aquilo que ele destinou para aquela OS. Agora, você não pode condenar um modelo de OS que está vigente, que está funcionando, está dando as respostas muito positivas por fatos isolados. Eu acho que isso aí é um equívoco muito grande e as OS não merecem isso. E é muito importante a gente ter um espaço para falar sobre isso, porque as OS estão cada vez mais presentes, como o senhor disse, nesse atendimento público. Elas fazem parte da vida das pessoas, muitas vezes sem as pessoas perceberem. E o que eu quero que o senhor, então, dentro dessa linha de explicação e de familiarizar o público com o tema, o que essa natureza jurídica filantrópica contribui mais para o serviço da população do que uma empresa, por exemplo, que visa lucros e precisa de resultados e, por isso, teria que ter mais excelência no trabalho. Então, eu queria que o senhor falasse, desse ponto de vista administrativo, essa natureza jurídica filantrópica, em que ela pode ser mais benéfica? Veja bem, isso está consagrado na Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição e no artigo 195 da Constituição. As entidades filantrópicas, ou seja, elas reconhecidas pelo Estado como entidades filantrópicas, que não visam o lucro, que não visam distribuir benefícios aos seus dirigentes, vantagens, tá certo? E que tenham uma conduta ilibada, que é contabilidade, prestação de contas, etc. E atue numa atividade própria do Estado, novamente, saúde, educação, cultura, assistência social, as creches, por exemplo, hoje, é o terceiro setor. Elas são reconhecidas, nos termos da Constituição, como entidades filantrópicas. O que isso significa? Que o Estado, uma vez reconhecida essa entidade como filantrópica, o Estado não pode tributar essa entidade, uma vez que ela atua em colaboração com o Estado. Ela tem benefícios
tributários? Veja bem, é isso que é o problema, é a grande discussão no mundo tributário. E aí eu, nas salas de aula, eu sempre tento explicar isso. Ela tem o gozo da imunidade, ou seja, ela não paga impostos, ô Kleber, mas tudo aquilo que ela deixa de pagar impostos, ela é obrigada a destinar para a sua atividade. Tem que ter uma compensação, não é uma isenção pura e simples. Exatamente. Então, quando se diz, não, o Estado deu um benefício, isso é uma falácia, com todo respeito. A entidade, se você pegar o balanço de uma entidade filantrópica, a nossa carga tributária hoje já gira em torno de 35% do PIB, tá certo? Pois bem, essa entidade deixa de pagar 35% do PIB. Mas se você for no caixa dessa entidade, você não vai encontrar este recurso financeiro, essa economia, esse benefício. Por quê? Correto. Porque ela é obrigada a destinar tudo isso para a sua atividade fim. Toda essa economia tributária, ela tem obrigatoriamente que destinar na sua atividade. O Estado não está abrindo mão, ele está mudando a direção. Enfim, o Estado diz para a entidade, você vai executar no meu lugar a saúde, na educação, na cultura, no lazer, na criança, no atendimento ao pobre, às pessoas carentes. Você vai atuar em meu nome e eu não vou te cobrar imposto. Mas tudo isso que eu deixar de cobrar de você de impostos, de tributos, você obrigatoriamente vai ter que destinar para essa atividade. Tá certo? Seria como nós podemos uma forma de financiamento, não um termo muito adequado, mas para as pessoas entenderem, financiamento da atividade. Ou seja, não teria sentido eu atuar em apoio ao Estado, em colaborar com o Estado na atividade que é própria dele, e o Estado ainda me tributar ainda. Não tem sentido. Correto. Bom, o senhor tocou num dos temas mais polêmicos, que foram esses casos recentes de escândalos, de investigação, até que alguns acabaram com prisão, especialmente no Rio de Janeiro. E no próximo bloco, eu vou pedir para o doutor Arsênio falar dos mecanismos que protegem hoje esse trabalho. Transparência e, especialmente, prestação de contas. Ele já citou um pouco, mas vai falar como esse trabalho tem se protegido para evitar golpes, evitar esquemas como esses que a gente viu recentemente. Portanto, não saia daí. Daqui a pouco, a gente volta. E essas são imagens do estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Nosso programa que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. O nosso convidado de hoje, aqui ao meu lado, doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que está falando muito sobre gestão de saúde, especialmente o terceiro setor, as OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o senhor descreveu muito bem, com muita propriedade, com aquela clareza que já é peculiar do senhor, a atuação, o formato delas. Na teoria, no papel, é perfeito, porque ele presta um serviço com menor custo, livra o Estado de algumas responsabilidades e dá para a população, que é o principal, que é o objetivo, o atendimento que ela precisa, especialmente para a população pobre. Porém, como o senhor mesmo citou, aconteceram exceções, foram registrados casos de esquemas, de desvio de dinheiro, verba pública, superfaturamento até. E a partir desses casos, a crítica mais recorrente a esse sistema é a falta de transparência. Como o próprio sistema, as empresas, ou melhor, não são empresas no caso, como o senhor já definiu juridicamente, como essas OSS têm feito para se proteger, para dar mais transparência para esse serviço? Veja, todas as OSS hoje estão tomando uma série de medidas. As regras de compliance, todas elas estão criando as suas áreas de compliance, principalmente as maiores, as mais robustas OSS, está certo? A questão de proteção de dados. Então, tem uma lei anticorrupção no Brasil, também estão se aplicando, é aplicada às OSS. Então, todas elas estão tomando uma série de medidas de segurança e de transparência, porque se fala muito aí, e às vezes as pessoas criticam com alguma propriedade, mas na maioria, com todo respeito, não tem a devida propriedade. Veja bem,
Elas são muito, já dissemos no bloco anterior, a prestar contas ao Estado. Trimestralmente você tem os órgãos de controle do Estado. Anualmente, fechou o ano, o exercício fiscal, ela é obrigada a publicar os seus balanços, os seus relatórios de atividades, demonstrar tudo que ela fez durante o exercício e encaminhar para todos esses órgãos públicos, novamente. Ela é obrigada a ter um site da transparência e colocar nesse site todas as suas atividades, inclusive as suas compras. Então, quando a OAS vai comprar a luva, a máscara, como a gente citou há pouco, ela coloca no seu site de quem ela comprou, qual o preço ela comprou, qual o fornecedor, tá certo? Tem todo o processo no site. Então, essa questão de que não há transparência, que não há controle, eu não concordo. O que há é uma deficiência, e aí nós vamos ter que olhar no contrato, do próprio Estado em avaliar as prestações de contas. O Estado também não tem a agilidade necessária para dizer, olha, só esse aqui agiu corretamente, está aqui o certificado. Essa aqui não agiu corretamente, a gente vai ter que avaliar, vai ter que deixar. Então, as situações que nós assistimos aí, as exceções, no caso do Rio de Janeiro, foi por quê? Porque houve a participação do agente público, inclusive. Sim. Ela não agiu sozinha, a OAS. O próprio fiscalizador. Aí fica difícil, né? Percebe? A contradição, enquanto o papel dele era fiscalizar, ele agiu como? Ele induziu. Eu não vou dizer que a OAS, o dirigente, porque é outra coisa, né? Não é a OSS, é o dirigente que se pactuou com aquele agente público. Mas sempre você vai observar, em todos esses casos, tem a participação do agente público, que ele deixa de agir como fiscalizador e age, então, como parceiro nessas situações. Mas, veja, aqui no caso de São Paulo, no município, o hospital de campanha do AIMB, foi uma OSS que abriu em 15 dias o hospital, com todos aqueles leitos, com toda aquela estrutura, em parceria com o município de São Paulo. O prefeito Bruno Covas é um grande apoiador do terceiro setor, tá certo? E fez um contrato legítimo, com todas as regras, e se conseguiu abrir o hospital de campanha. E funcionou adequadamente para aquele momento de crise. Então, não critiquem o modelo, não condenem o modelo, é isso que a gente defende, por uma situação isolada, por um fato isolado. Porque o modelo é positivo, deu as respostas adequadas, e eu acho que, infelizmente, é uma pandemia, mas o que temos de positivo é que as OSS deram a resposta altamente positiva em todo o estado de São Paulo, em todo o país. Em todo o país. Agora, condenar o modelo por uma situação aqui ou outra ali, episódica, isolado, eu acho que não é justo. Agora, não há falta de regramento, não há falta de transparência, não há falta de controle do dinheiro público, porque tudo isso tem que estar demonstrado, tem que estar publicizado. O que falta neste ponto são os órgãos de controle, de fiscalização, atuarem e darem as respostas mais rápidas. Você não pode pegar uma prestação de contas de uma OAS do ano de 2020 e só dar a resposta para ela em 2022, 2023. O mundo é dinâmico, a saúde é dinâmica, o contrato permanece, tá certo? Aí teve uma despesa de um valor X que aquele órgão entendeu que estava inadequado. Vão ter que apurar. Houve algum dolo, alguma fraude ou foi questões operacionais, administrativas também. Esse é o ponto que nós temos que verificar. Outro ponto, os profissionais que atuam contratados pelas OSS, eles são regidos pela CLT. Eles têm todos os direitos trabalhistas, eles têm todos os seus direitos consagrados. E a OSS tem que responder perante a Justiça do Trabalho no pagamento de salários, benefícios, direitos trabalhistas, fundo de garantia, etc, etc. São pontos importantes que o Estado tem que acompanhar, tem que ver. E o dissídio, que é previsto na CLT, a OSS é obrigada a dar o dissídio salarial. Está no pacto, está na convenção. E ela tem que cumprir isso tudo rigorosamente dentro do que manda a lei, tá certo? Então, não pode dizer que elas têm vantagens, que elas não são transparentes,
Porque, inclusive, Kleber, até a política salarial que ela vai praticar é ajustada no contrato de gestão. Olha, eu vou pagar para o médico cirurgião X valor, eu vou pagar para a enfermeira X valor. Agora, o que você não pode comparar é se o Estado, o serviço público, não consegue ter um salário de mercado adequado para a profissão. Porque se nós estivéssemos hoje somente com servidores públicos da saúde, que são os heróis, mas se você comparar os salários dele, infelizmente, não acompanha o salário de mercado que hoje é praticado pelas OSS. E ainda, como eu te disse há pouco, representa uma economia para o Estado. Tá certo? Como eu te disse, quase 20% economicamente. Então, eu não concordo que não existe transparência, que não existe controle, que o dinheiro público está sendo usado de qualquer maneira. Isso realmente eu não concordo. E volto a insistir. Não condene nenhum modelo por uma situação isolada, por fatos específicos. Porque há também, na norma jurídica, todo um arsenal para você, então, prender, enfim, reaver os recursos públicos em face dessas situações. Então, não é por conta disso que o modelo é ruim. O senhor tem batido muito nessa tecla de não condenar o modelo por casos específicos, até isolados. Agora, um caso isolado como esse, ou um caso que acaba sendo muito divulgado, qual que é o prejuízo que ele traz para esse setor? Qual o prejuízo que vocês sentiram? Para a sociedade como um todo, porque, é claro, a mídia divulga os casos, dá a manchete, é o papel da mídia, a sociedade fica muito aquém. A sociedade que não acompanha, que não tem todo acesso às informações, tá certo? Fica muito em dúvida. Aquela OS, né? Aquele hospital que eu vou é uma OS, então eles também estão praticando. Isso leva um sentimento ruim para todo o modelo. E aí a sociedade que não tem todo o conhecimento dos fatos acha que é o modelo como um todo. Quando, na padrão, verdade, né? Novamente, a questão do Rio de Janeiro é um caso isolado, é o Rio de Janeiro, a OS que envolveu lá o gestor público, o agente público. Ele não pode ser comparado ao país inteiro. Não pode. Até para a gente ter uma noção de quanto a lei tenta impor barreiras para que isso não aconteça, é possível uma OS ser criada só para funcionar num esquema de máfia, por exemplo, de prestar um serviço para ter lucro e fazer parte de uma ação criminosa junto com o próprio Estado, ou a lei põe barreiras para que isso não aconteça? Se houver a conivência do gestor público, se houver a conivência do agente público. Ali é o ponto, ali é a brecha por onde acontece o problema. A lei é expressa, é clara. Uma OS só pode ser qualificada, uma entidade só pode ser qualificada como OSS após, no mínimo, 5 anos de atividade. Já tem esse quesito, que é importante. Ela precisa ter um currículo, ela precisa ter um portfólio, ela precisa demonstrar que ela tem já uma experiência, uma expertise na área da saúde, na área da educação, na área do lazer, da cultura. Eu não posso, nós aqui nos juntarmos, criarmos uma entidade e amanhã já qualificar como OSS. Isso, a lei proíbe, ela veda expressamente. Para não ser uma OS laranja. Num jargão popular, cair de paraquedas. Tá certo? Para a gente equilibrar essa conversa, a gente já falou de tantos problemas, de tantos questionamentos. Dá exemplo de OS bem-sucedidas, que hoje prestam trabalho com excelência e às vezes as pessoas também não se atentam a isso. Olha, eu posso citar a Fundação Faculdade de Medicina, que é uma OSS que faz a gestão do Instituto do Câncer de São Paulo. Referência, só pegar o ICESP, é uma gestão desde o governo Serra. Tá? Posso citar a Fundação de Desenvolvimento Médico Hospitalar, a FAMESP, lá em Botucatu, que atua em Botucatu e Bauru, é uma OS de excelência. Você pegar o município de Bauru, a FAMESP quase que revolucionária de saúde de Bauru. É uma excelência. Posso citar o CEJAM, uma entidade altamente qualificada, que opera em vários equipamentos de saúde, tem um resultado extremamente positivo. Então, só para te citar algumas que eu tenho proximidade de atuação. Correto. Para finalizar aqui, o senhor falou 60% do sistema do SUS. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu tenho um dado aqui que são 67%, um pouquinho acima da média. E depois de toda essa pandemia, de todo esse problema, de toda essa demanda, qual que é o futuro que o senhor projeta para essa atuação das O crescimento do modelo. O crescimento com adequações, com
enfim, do próprio Estado, mas eu penso que, em definitivo, o modelo está consagrado como positivo. O aprendizado é aprimorar os controles, aprimorar a relação com o Estado, porque, veja bem, Kleber, o Estado também precisa se aprimorar, porque enquanto a OAS está agindo, está atuando, o Estado precisa das respostas. O Estado, como parte contratante, ele não pode deixar a OSS sem as respostas adequadas, tá certo? Então, o Estado precisa ter um pouco mais de dinamismo. Ele precisa agir como agente fiscalizador, já que ele está contratando serviços, tá certo? Mas ele também não pode deixar de fazer a sua parte enquanto contratante, de dar de fornecer todas as ferramentas adequadas para que a OSS atue naquele papel, naquele objetivo. Isso é fundamental. Correto. Doutor, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui. Nosso programa chega ao final e reservar alguns minutos finais para o senhor também deixar os seus contatos. Tenho certeza que muitas pessoas ligadas à área da saúde ou então a OS, gestores, representantes, podem ter e devem ter muito interesse em se informar mais e pegar mais dicas com o senhor. Então, como fazer para localizá-lo? Bom, primeiro, novamente agradeço o convite, foi uma honra participar com você nesse bate-papo, espero ter atendido o que me pediu. Nós estamos aí no nosso e-mail, pode ser localizado na rodriguesilva@adv.com.br e lá nós temos o site, temos artigos publicados, matérias, tratando exatamente disso, do terceiro setor, das questões do terceiro setor. Então, quem quiser pode nos acompanhar por lá. Acompanhar e ter uma aula, assim como eu já tive em várias oportunidades com o Dr. Arsênio Rodrigues da Silva. Você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Afinal, é um assunto muito técnico, requer da gente ver mais de uma vez. Então, acesse nossas redes sociais, no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias, que esse programa vai estar lá e você pode assistir quantas vezes você quiser. Você também pode participar pelo WhatsApp. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. O número do nosso WhatsApp é 55 para quem está fora do país, 11 99 224 7760. E continue ligado, porque aqui no programa Análise Direta você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima.